A porta da antiga casa em Lisboa rangeu como um lamento antigo, e quando pelo corredor escuro onde o ar cheirava a azulejos úmidos e memórias podres. João pisou o limiar com o coração martelando, os olhos fixos na silhueta do pai à mesa da cozinha, uma garrafa de vinho do Porto pela metade ao lado de um jornal amassado. Ele não era mais o rapaz de 20 anos que fugira naquela noite chuvosa, rejeitado como um erro de Deus. Agora, aos 30, voltava com um segredo que poderia incendiar aquela família como um raio em céu claro, um amor que não se curvava mais ao silêncio imposto. O pai ergueu o olhar devagar, os olhos cinzentos endurecidos pelo tempo e pelo rancor, e o copo tremeu em sua mão. Tu voltaste, murmurou, a voz rouca como o Tejo em maré baixa. João assentiu, mas não disse palavra. Em vez disso, abriu a porta um pouco mais, revelando a figura esguia de Miguel ao seu lado, a mão entrelaçada na dele, um anel simples de prata brilhando sob a luz fraca do candeeiro. O choque no rosto do pai foi como um soco no estômago de João, não pela rejeição antiga, mas pelo que viria a seguir, o segredo que Miguel carregava no peito, um laço de sangue que ligava o proibido ao eterno. A cozinha, outrora centro de risos forçados e refeições tensas, congelou no tempo. A mãe de João, Isabel, surgiu da sala adjacente, o avental ainda salpicado de farinha de um pão que nunca seria assado naquela noite. Seus olhos, castanhos e suaves como as colinas de Sintra, arregalaram-se ao ver os dois homens de pé, unidos não só pelo toque, mas por algo mais profundo, invisível. Meu Deus, João! Quem é ele? Perguntou ela, a voz um sussurro que cortava o ar como navalha. Miguel, com sua postura ereta e o sorriso tímido que conquistara João em noites de confidências em cafés do Chiado, apertou a mão do companheiro com mais força. Ele sabia que o segredo não era só o amor deles, era o filho que esperava no carro, uma criança de 5 anos com os olhos de João e o riso de Miguel, prova viva de que o amor gay podia florescer em família, desafiando todos os preconceitos que aquela casa albergara por gerações. João engoliu em seco, sentindo o peso de anos de exílio em Coimbra, onde construíra uma vida discreta como professor de literatura, longe dos olhares julgadores de Lisboa. Ele é Miguel, mãe. E é mais que isso. Nós voltamos para casa. Para sempre. O pai, António, largou o copo com um estrondo, o vinho tinto espalhando-se pela mesa como sangue fresco. Casa. Esta não é casa para isso. Saíste daqui por causa do que és, e agora trazes a vergonha de volta. Que diabos queres de nós? A voz de António trovejou, e quando pelas paredes forradas de fotos antigas, casamentos heterossexuais, batizados tradicionais, uma família que se orgulhava de ser normal num Portugal que ainda lambia as feridas da ditadura e das tradições católicas rígidas. Mas João não recuou. Ele avançara tanto na vida, superando noites de dúvida em que questionara se o amor por Miguel valia o preço da solidão familiar. Eles se conheceram numa manifestação pelos direitos LGBTQ+, em Lisboa, em 2020, quando o país ainda debatia casamentos igualitários com sussurros de escândalo. Miguel, ativista e artista de rua, pintaram um mural no Rossio com cores do arco-íris, e João, passando por ali após uma aula, parara hipnotizado. Aquela noite terminara em conversas até o amanhecer num bar escondido em Alfama, onde compartilharam histórias de rejeição, João pelo pai, Miguel pela igreja evangélica da família no Alentejo. O amor florescera devagar, como as flores de laranjeira na primavera portuguesa, mas o segredo maior veio 2 anos depois, a adoção de Tomás, um menino órfão de uma tragédia em Faro, cujos olhos castanhos recordavam os de João na infância. Isabel aproximou-se devagar, ignorando o marido, e tocou o braço de João com hesitação. Filho. O que aconteceu contigo todos estes anos? Por que não escreveste? Lágrimas brotaram em seus olhos, e João sentiu o peito apertar. Ele contara tudo nas cartas que enviara, mas elas nunca foram respondidas, o silêncio do pai era uma muralha mais alta que as de Óbidos. Eu sobrevivi, mãe. Encontrei amor. Encontrei família. Miguel, sentindo a tensão, interveio com voz calma. Senhora Isabel, eu sou Miguel. E há mais. Tomás está no carro. Ele tem 5 anos. É nosso filho. O nome, nosso, caiu como uma bomba, e o rosto de Isabel iluminou-se por um instante, antes que o olhar de António apagasse. A discussão irrompeu como uma tempestade de verão no Douro. António levantou-se, a cadeira tombando para trás, e apontou um dedo trêmulo para Miguel. Filho. Vocês. Isso é contra a natureza, contra Deus. Eu criei-te para ser homem, não para esta aberração. As palavras cortaram João como facas, reabrindo feridas que ele pensara cicatrizadas. Ele recordou a noite da rejeição, aos 20, após ser visto beijando um colega no jardim do liceu, o pai o arrastara para casa e gritara versículos bíblicos até o amanhecer, expulsando-o com uma mala e 20 euros.
Vai-te embora e não voltes a envergonhar este nome, dissera. Anos de terapia em Coimbra, de apoio em grupos de apoio LGBTQ+, no Porto, de noites em que Miguel o abraçava chorando, tudo isso o trouxera de volta, não para perdoar, mas para confrontar. Miguel, sempre o pacificador, tentou acalmar. Senhor António, eu sei que é difícil. Eu próprio lutei contra isso. Mas Tomás. Ele precisa de raízes. E João precisa de vocês. Mas as palavras de Miguel só inflamaram o pai. Raízes. Vocês destroem raízes. O que dirão os vizinhos? A prima Maria, o tio em Setúbal. Esta família tem reputação. Isabel, dividida entre o amor maternal e o medo do marido, cobriu o rosto com as mãos. António, por favor. Ele é nosso filho. Mas o patriarca não ouvia, ele saiu pisando forte para o quintal, a porta batendo como um veredito final. Naquela noite, João e Miguel instalaram-se no quarto de hóspedes, o ar carregado de incenso de uma missa recente. Tomás, o menino de cabelos cacheados e curiosidade infinita, dormiu no sofá-cama, alheio ao furacão. João sentou-se na beira da cama, a cabeça nas mãos. Eu sabia que seria assim, mas dói tanto. Miguel ajoelhou-se à sua frente, os olhos verdes cheios de determinação. Nós sabíamos, amor. Mas viemos por nós, por Tomás. E por ela. Ele apontou para a porta da mãe, que espiava discretamente. Isabel entrara mais cedo com uma bandeja de queijos e azeitonas, o gesto silencioso de reconciliação que as mulheres portuguesas usam como escudo. Os dias seguintes em Lisboa foram um turbilhão de tensão velada. Pela manhã, João levava Tomás ao Jardim da Estrela, onde o menino corria entre os pavões, rindo com sotaque lisboeta que ainda carregava traços do sul. Miguel pintava esboços rápidos das cenas, o Tejo cintilante, os elétricos amarelos subindo a colina, enquanto Isabel observava de longe, aproximando-se aos poucos. Ele é lindo, João. Como tu eras. As conversas fluíam em sussurros, sobre a vida em Coimbra, as aulas de literatura onde João citava Pessoa para explicar o amor proibido, as viagens a Évora onde Miguel contava lendas de mouriscos apaixonados. Mas o pai mantinha distância, saindo cedo para o armazém de vinhos no cais do Sodré, voltando tarde com o cheiro de uísque no hálito. O primeiro conflito maior veio numa tarde chuvosa, quando a prima Sofia chegou de surpresa. Sofia, com seus 35 anos e um casamento infeliz em Cascais, era a confidente de infância de João. Ela abraçou-o forte, ignorando o anel de Miguel. Meu Deus, irmãozinho, onde te meteste? Mas ao ver Tomás brincar com um carrinho no chão, os olhos dela se encheram de lágrimas. É teu? Com ele. A pergunta saiu afiada, e João sentiu o estômago revirar. Sofia, outrora aliada, sucumbir aos sussurros da família, é uma fase, João. Volta ao normal. Agora, o choque a paralisava. Miguel, sentindo o ar enrijecer, pegou Tomás e saiu para o corredor, dando espaço. Não é uma fase, Sofia. É a minha vida. E Tomás é a prova de que amor assim constrói, não destrói. As palavras de João ecoaram, e Sofia desabou em prantos. O tio António está furioso. Diz que vais herdar nada, que és uma desgraça. Mas eu sinto falta de ti. A confissão abriu uma fresta, Sofia revelara que o marido a traía, e via no amor de João uma liberdade que invejava. Elas choraram juntas, e pela primeira vez, Sofia tocou a mão de Miguel em despedida, um gesto tímido de aceitação. Mas o verdadeiro alto trunfo veio numa noite de família forçada, o jantar de domingo que Isabel insistira em preparar. O aroma de bacalhau à brasa enchia a casa, misturado ao vinho verde gelado. António sentou-se à cabeceira, os olhos evitando João e Miguel, focados em Tomás, que desenhava aviões na toalha de mesa. O miúdo é esperto, grunhiu ele, o primeiro elogio indireto. Tomás ergueu o olhar, inocente. O pai João diz que sou como o avô, que conto histórias boas. O pai João, Tomás chamava Miguel de Papá Miguel, acertou em cheio. António congelou, o garfo suspenso. Pai? Tu? O chamas de quê? O segredo explodiu ali, no centro da mesa. Miguel, com voz firme mas trêmula, explicou, adotámos Tomás há 3 anos, senhor. Ele perdeu os pais num acidente em Faro. Nós passámos por inferno para aprovar, audiências, psicólogos, olhares de julgamento. Mas ele nos escolheu, como nós o escolhemos. Isabel ofegou, tocando o peito, enquanto Sofia, presente, apertava a mão de João. António, porém, levantou-se como um furacão. Adotar. Vocês, 2 homens. Isso é roubar uma criança de uma vida normal. O que dirá o padre na missa? Os amigos no clube.
Ele arremessou o guardanapo, saindo para a rua, onde a chuva caía impiedosa. João seguiu, o coração aos tropeços nas escadas de pedra. No quintal, sob o limoeiro antigo, confrontou o pai. Normal. O que é normal, pai? Tu me expulsaste por ser quem sou. Eu vivi no exílio, mentindo para amigos, escondendo Miguel. Mas Tomás. Ele me ensinou que família não é sangue, é escolha. E eu escolho-te, apesar de tudo. Mas não ao preço do meu amor. António virou-se, o rosto molhado não só pela chuva. Eu tinha medo, filho. Medo de te perder para o mundo, para o pecado que a igreja pregava. Tua mãe chorou por ti todos os dias. As palavras, roucas, eram o primeiro vislumbre de vulnerabilidade. António, o homem de ferro que sobrevivera à revolução dos cravos, quebrando-se como vidro fino. A reconciliação veio devagar, como o nascer do sol sobre o castelo de São Jorge. Isabel mediou, convidando Miguel para ajudar na cozinha, onde partilhavam receitas de família, o segredo do arroz de marisco perfeito. Tomás conquistou o avô com desenhos de barcos no Tejo, e aos poucos, António começou a contar histórias do seu próprio passado, um irmão perdido na guerra colonial, amores não correspondidos que moldaram seu endurecimento. Sofia, inspirada, deixou o marido abusivo, mudando-se para Lisboa e tornando-se aliada, organizando jantares onde amigos LGBTQ+ da família se misturavam aos tradicionais. Mas o clímax se rompeu numa reviravolta inesperada. Uma carta chegou de um advogado em Porto, revelando que o tio de João, morrendo de câncer, deixara uma herança condicional, a casa em Sintra só para João, se ele reconciliasse a família. O segredo do tio. Ele próprio era gay, escondido por décadas, casado em segredo na Holanda. A revelação chocou todos. António leu a carta em voz alta, a voz falhando, percebendo que o preconceito que impusera era o mesmo que matar o irmão em silêncio. Eu causei isto a ele. E a ti? Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, ele abraçou João, o corpo rígido amolecendo no calor do perdão. Miguel, ao lado, sorriu, sabendo que o segredo deles não chocara para destruir, mas para curar. Tomás correu para o avô, e a família, fragmentada, começou a se refazer, não perfeita, mas autêntica, sob o céu azul de Lisboa. Os meses seguintes foram de curas lentas. João assumiu o ensino numa escola local, integrando temas de diversidade nas aulas, inspirado pelo mural de Miguel agora exposto numa galeria em Belém. Isabel aprendeu a bordar bandeiras arco-íris em lenços, vendendo-os em feiras para apoiar causas. António, relutante, frequentou um grupo de pais de filhos LGBTQ+, no centro da cidade, onde conheceu viúvas como ele, lutando contra o legado da repressão. Sofia divorciou-se e começou um romance com uma mulher de arte, expandindo os laços. Um dia, no aniversário de Tomás, a família reuniu-se no jardim, com balões coloridos e um bolo de nata gigante. João e Miguel trocaram votos informais sob o limoeiro, prometendo eternidade. António, erguendo um brinde, disse: "À família que escolhemos. Que o amor nos una, não nos divida." O segredo que chocara tornara-se ponte, e em Portugal, terra de fados e saudades, eles cantaram juntos, livres. A brisa do Atlântico soprava suave pelas ruas empedradas de Cascais, onde João e Miguel decidiram uma escapada de fim de semana, deixando Tomás com os avós pela primeira vez. Era um teste, um passo para normalizar o que outrora fora anormal. João, de mão dada com Miguel, caminhava pela praia da Conceição, o sol poente tingindo as ondas de laranja. "Lembras-te da nossa primeira viagem? Para o Algarve, fugindo da família." Miguel riu, o som leve como conchas quebrando. "Sim, e tu vomitaste no carro de nervoso. Achavas que íamos ser descobertos." Mas o idílio foi interrompido por um telefonema de Sofia, João, o pai. Ele caiu. No armazém. "Vem rápido." O pânico apertou o peito de João como algemas. Dirigiram de volta a Lisboa em silêncio, o carro devorando quilómetros de autoestrada A5. Chegaram ao hospital de São José ao anoitecer, onde Isabel esperava na sala de espera, o rosário entre os dedos. Fratura no braço, e algo no coração. O médico quer exames. Tomás, aninhado no colo da avó, ergueu os olhos sonolentos. O avô está doente. A culpa invadiu João como uma maré alta. Teria o stress da reconciliação acelerado isso? Miguel, prático, organizou tudo, chamou um táxi para Tomás, segurou a mão de Isabel. No quarto, António jazia pálido, o braço engessado, mas os olhos alertas. "Filho. Não foi nada. Só um tombo idiota." Mas o cardiologista confirmou: arritmia, possivelmente stress crónico. Precisa de repouso. E de paz familiar.
As palavras ecoaram como sentença. Naquela noite, no quarto apertado do hospital, a família se reuniu. Sofia trouxe chá de camomila, Isabel rezava baixinho. Miguel, excluído pelo olhar do sogro, esperou no corredor, mas João insistiu, ele fica. Somos um. António assentiu fracamente, e pela primeira vez, perguntou a Miguel, conta-me do teu trabalho. Os Morais. Como começas um? A conversa fluiu desajeitada, sobre cores que representam luta, sobre arte como resistência no Portugal pós-Salazar. Era um começo. A recuperação de António trouxe reviravoltas inesperadas. Em casa, confinado ao sofá, ele pediu a João para ler-lhe poemas de Camões, os de amor não correspondido, ironia cruel. O amor é fogo que arde sem se ver, recitava João, e o pai ouvia, os olhos distantes. Uma tarde, Miguel trouxe tintas, e juntos, pai, filho e genro, esboçaram mural no quintal, uma família estilizada, mãos unidas sobre o mapa de Portugal, com Tomás no centro. António, desajeitado com o pincel, riu pela primeira vez em meses, parece uma galinha a pintar. Mas o conflito ressurgiu quando o padre da paróquia visitou, o conservador P. Emanuel, que batizara João. António, ouvi rumores. Essa união. Arrependa-se, antes que Deus julgue. As palavras envenenaram o ar, e António, enfraquecido, duvidou. E se ele tiver razão, filho? E se eu te estiver a levar para o inferno? João sentiu o chão tremer. Pai, o inferno é o silêncio que nos separa. Deus, se existe, vê o amor em Tomás, não o preconceito. A crise culminou numa missa dominical, onde P. Emanuel pregou contra os pecados modernos. António, ao lado de João e Miguel, levantou-se no meio do sermão. Padre, cale-se. Meu filho ama, e isso é bênção, não maldição. O silêncio da igreja foi ensurdecedor, e ao saírem, aplausos tímidos de jovens na congregação. Sofia, agora abertamente lésbica, beijou o tio, obrigada. Com a saúde de António estabilizada, a família planeou uma viagem a Sintra, herança do tio. Lá, entre neblinas e palácios, revelações fluíram. António confessou um amor juvenil por um marinheiro em Angola, sufocado pelo dever. Eu prostei o meu medo em ti. O perdão veio em abraços sob a Quinta da Regaleira, onde posses iniciáticos simbolizavam renascimentos. Tomás, crescendo, perguntou um dia, por que o avô demorou a gostar do papá Miguel. João explicou com uma história de fadas portuguesas, às vezes, dragões guardam tesouros. Mas o amor doma-os. E assim, o segredo que chocara tecia uma tapeçaria de cura, fio a fio, sob o céu de estrelas de Portugal. O outono chegou a Lisboa com folhas douradas caindo como confetes no terreiro do Paço, e com ele, um novo capítulo de tensões. João recebeu uma oferta de emprego em Coimbra, voltar à universidade como letreiro pleno, mas significava deixar a família recente. É a minha carreira, disse a Miguel numa noite de insônia, o Tejo murmurando lá embaixo. Miguel, com olhos preocupados, respondeu, e nós? Tomás precisa de estabilidade. Eu posso ir, mas o meu trabalho está aqui. A decisão pesava como chumbo. Isabel, sentindo a discórdia, convidou-os para um almoço no Bairro Alto, onde fados ecoavam de tabernas antigas. Filhos, a família é como o fado, dor e alegria entrelaçadas. Não cortem o fio. António, surpreendendo todos, interveio, fica, João. O armazém precisa de ti. Eu. Ensinei-te vinhos, lembra. Era uma oferta velada de parceria, um laço além do sangue. Mas o dilema aprofundou quando Sofia anunciou o noivado com Ana, sua parceira, numa cerimónia lésbica em Évora. Quero que sejas padrinho, João. Mostra ao mundo que mudamos. A família viajou sul, o comboio alfa pendular cortando vinhas do Alentejo. Em Évora, entre templos romanos e capelas ossuárias, a cerimónia foi íntima, votos sob oliveiras centenárias, com Tomás espalhando pétalas. António, de braço engessado ainda, leu um salmo de amor, não o tradicional, mas um adaptado, inclusivo. O amor suporta tudo, crê em tudo. A viagem de regresso trouxe conflito. No hotel, Miguel confrontou João. Tu hesitas. É o emprego ou o medo de falhar conosco? Lágrimas caíram, e João admitiu, medo de ser o filho rejeitado de novo. Se eu for, e as coisas azedarem. Miguel abraçou, somos mais fortes que isso. Decidimos juntos. De volta a Lisboa, João declinou a oferta, optando por um compromisso local, aulas online da universidade, equilibrando família e paixão. O alívio veio com um projeto conjunto. Miguel propôs um mural comunitário no Martim Moniz,
celebrando histórias LGBTQ+ portuguesas, de rainhas fadistas lésbicas a ativistas da Revolução. António financiou, relutante mas orgulhoso, pelo menos, não é vinho desperdiçado. O mural atraiu atenção, jornais locais cobriram, e um documentarista contactou João para uma entrevista. A família que se reconstrói, titubeou o público. Mas a fama trouxe escrutínio, vizinhos sussurravam, um antigo amigo de António boicotou o armazém. Estás a arruinar-nos, acusou ele numa chamada. António defendeu, não. Estou a salvar-nos. O clímax pessoal veio no Natal, na casa de Sintra. Neve rara caía, e a família trocava presentes à lareira. Tomás deu a João um desenho, a nossa família, com asas. Mas António, abrindo uma caixa velha, encontrou cartas do irmão, não só a herança, mas diários de um amor reprimido. Ele sofreu em silêncio, como eu te fiz sofrer. Desabou em choro, e a família o cercou, mãos unidas num círculo de luz. Naquele momento, João percebeu, o segredo chocante fora catalisador, mas o verdadeiro milagre era a vulnerabilidade partilhada. Portugal, com suas saudades eternas, ensinava que o amor, gay ou não, era o fado mais belo, cantado em voz alta, finalmente. A primavera de 2026 trouxe rebentos verdes aos jardins de Belém, e com eles, um teste à resiliência da família. Tomás adoeceu com uma febre alta, hospitalizado no Santa Maria. João e Miguel velaram-no alternadamente, o quarto cheirando a desinfetante e medo. Isabel trouxe sopa de galinha, receitas de avó, enquanto António, impotente, andava de um lado para o outro. É culpa minha. O stress que causei. O médico tranquilizou, gripe forte, mas o episódio forçou conversas profundas. Na cantina do hospital, Miguel confessou a João, eu tenho medo de não ser o suficiente. Como pai, como parceiro. João, exausto, respondeu, tu és tudo. Lembra o Alentejo. Tu me salvaste. Flashback, a primeira adoção, audiências onde juízes questionavam, 2 homens criando um menino. Olhares de pena, burocracia como muralha. Mas Tomás escolhera-os num piquenique, correndo para os braços de Miguel. Recuperado, Tomás pediu uma festa de aniversário antecipada no Oceanário de Lisboa, onde peixes tropicais dançavam em aquários. A família foi, rindo das caretas do menino imitando tubarões. Sofia e Ana, agora casadas, trouxeram sobremesas veganas, expandindo o círculo. António, surpreendendo, comprou bilhetes VIP, e no túnel subaquático, sussurrou a Miguel, obrigado por dares neto a este velho teimoso. Mas uma reviravolta veio de fora, um grupo conservador, liderado por P. Emanuel, protestou contra o mural de Miguel, vandalizando-o com tinta preta. Pecado público, gritavam cartazes. A notícia viralizou nas redes, e João, como professor, enfrentou pais de alunos, isso afeta as crianças. Ele respondeu num fórum escolar, citando literatura, amor é universal, como em Os Lusíadas, paixões que movem oceanos. O confronto culminou numa audiência pública na Câmara Municipal, onde ativistas e opositores se digladiaram. Miguel testemunhou, voz firme, arte cura, não corrompe. António, de muletas, falou, eu fui o preconceito. Mas aprendi, família é amor, ponto. O aplauso foi ensurdecedor, e o mural foi restaurado, maior, com contribuições comunitárias. Naquela noite, em casa, João e Miguel dançaram um fado lento na cozinha, Tomás dormindo ao som. Sobrevivemos, murmurou João. Mais que isso, florescemos. O verão escaldante de 2026 levou a família ao Algarve, para férias em Faro, ironia, onde Tomás fora adotado. Praias de areia branca, águas turquesas, mas tensões borbulhavam. Sofia e Ana discutiam a adoção, e quando medos passados. E se nos rejeitarem como a vocês? João aconselhou, lutem. O amor vence papéis. António, bronzeando-se na espreguiçadeira, abriu-se a Miguel sobre a guerra, em Moçambique, de amores proibidos, soldados, medo de julgamento. Eu calei o meu. A confissão selou uma amizade improvável, eles pescaram juntos, capturando memórias em vez de peixes. Uma tempestade noturna trouxe drama, raios iluminaram o céu, e Tomás, assustado, escondeu-se entre João e Miguel. Vocês são os meus heróis, disse. Mas de manhã, uma chamada, o armazém de António fora assaltado, vinhos raros roubados, culpa de devedores ligados ao grupo conservador. Eles querem nos quebrar, rosnou António. João investigou discretamente, usando contactos de Coimbra, pistas levavam a P. Emanuel, financiando o ódio. Confrontaram-no na igreja, não com raiva, mas com cartas do tio, prova de hipocrisia. O padre, envergonhado, confessou, medo de perder fiéis. Recuou,
e a polícia recuperou os vinhos. A vitória fortaleceu-os. No regresso, Miguel propôs casamento oficial, num Portugal que nos aceita. A cerimónia em Alfama, com fado ao vivo, uniu famílias, parentes distantes vieram, alguns relutantes, mas tocados por Tomás carregando alianças. António, no discurso, disse: eu rejeitei, mas o amor voltou e me salvou. Lágrimas e aplausos, o segredo chocante era agora a lenda de redenção. O outono trouxe colheita, o armazém prosperou com um novo rótulo, vinho da união, simbolizando reconciliação. João publicou um livro de memórias, Saídas do Armário em Lisboa, best-seller que inspirou debates nacionais. Entrevistas na RTP, onde partilhou: preconceito é prisão, amor, a chave. Mas um último conflito, um primo distante, Henrique, contestou a herança de Sintra, alegando imoralidade de João. Julgamento em tribunal, com testemunhas, Isabel defendeu com fúria maternal, Miguel com arte, mostrando fotos da família feliz. António testemunhou: meu filho é o melhor de mim. O juiz, vendo o laço, negou o apelo. Vitória celebrada num piquenique no Monsanto, onde Tomás anunciou: quer ser artista como o papá Miguel. Risos ecoaram, e João soube: o ciclo quebrara. Inverno fechou o ano com neve em Lisboa rara, família reunida à lareira. Histórias contadas, planos tecidos, viagens a Porto, apoio a causas. O segredo que chocara fora o nascimento de algo eterno.